Fala rapaziada, tudo certo? É o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de análise da temporada passada, da temporada 2023. Hoje do nosso campeão da América, hoje é do Flusão. É o seguinte, primeiramente eu peço desculpas ao machucadinho que tá aqui na minha boca, tá? Eu só peço pra vocês não repararem, tentei tampar ali antes, mas não deu muito certo, ia ficar meio que caindo se eu botasse alguma coisa pra tampar aqui, como ele tá muito perto da boca e tal. Então, peço desculpas, mas ele vai ficar com a gente aqui nessa série de 4 vídeos. Nos outros 2 passados ele também tava, e no do Vasco de amanhã também vai estar. É o seguinte, estou com a camisa do Goiazão da Massa hoje, por motivo nenhum. Mas você vê que o vídeo tá todo em verde, né? A camisa do Flusão aqui tá verde, a camisa do Goiás é verde, o microfone aqui tá verde, tudo verde. Hoje é tudo verde. Mas é o seguinte, vamos começar a falar da temporada do Fluminense. Antes você deixe seu like, seu favorito, se inscreva aqui no canal, tá? É muito importante. E mais importante ainda que você veja esse vídeo até o final. Se você não quiser ver, não quiser, tá achando um saco aqui, não gostou do vídeo, deixa ele rolando aí, deixa ele rolando no mudo, só deixa ele rolando até o final, que isso é muito importante, beleza? Mas eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai precisar fazer isso. Vamos então falar de Fluminense 2023, que começou campeão carioca. E pra você, torcedor do Fluminense, que não sabe como funcionam esses vídeos, o do Botafogo e do Flamengo foi do mesmo jeito, o do Vasco vai ser do mesmo jeito. Eu falo de todos os campeonatos que o time participou no ano, dou uma nota para cada campeonato, a gente soma, divide pelo número de campeonatos, dá uma nota final, e essa é a nota do time na temporada. Tem um destaque e uma decepção também de cada time no final, beleza? É o seguinte, o Fluminense começa campeão carioca, perdendo o jogo de ida pro Flamengo e vencendo o jogo de volta, e começa também campeão da Taça Guanabara, né? Depois de vencer o Flamengo, o Fluminense também é o campeão da Taça Guanabara. O ano do Fluminense começa com algumas contratações, né, como o próprio Marcelo, que foi muito bem durante a temporada, teve umas lesões, mas perdeu alguns jogos, mas não foi determinante isso no final da temporada do Fluminense. O Fluminense conseguiu suprir a falta do Marcelo naqueles jogos, né, teve uns altos e baixos. Perdão. Teve altos e baixos, mas logo depois voltou, com o Marcelo, inclusive, muito bem. Vamos lá. O Fluminense, campeão carioca, lógico, nota 10 pro campeonato carioca do Fluminense, não tem nem o que dizer, né? Campeão, batendo o principal rival no Maracanã por 4-1. Não tem como dizer diferente de nota 10 pro Fluminense. Copa do Brasil, o Fluminense perdeu nas oitavas de final da Copa do Brasil, perdeu pro Flamengo, né? Foi 0-0 o primeiro jogo, 2-0 o jogo de volta, fazendo um primeiro jogo ok, um segundo jogo, né, mais ou menos ali e tal, mas, bom, perdeu. O Flamengo foi melhor, venceu o jogo por 2-0, eliminou o Fluminense. O Fluminense foi eliminado, então, num clássico. A Copa do Brasil, o Fluminense já estava mais ali ligado na Libertadores, mais ligado até, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Não estava tão preocupado com a Copa do Brasil, o que fez com que o clube carioca fosse eliminado por outro clube carioca. Então o Fluminense empatou em 0-0 o primeiro jogo, venceu o segundo por 2-0, perdeu o segundo por 2-0, que rende ao Fluminense então uma nota 7 na Copa do Brasil. Por que 7? Porque foi eliminado por um grande clube, foi eliminado por um rival. Então, se fosse eliminado por um time pequeno, como foi o caso do Vasco, que a gente vai ver no próximo vídeo, seria uma nota bem menor. Mas o Fluminense chegou até as oitavas, foi eliminado por um time bom, por um bom time, então não tenho o que dizer. O Fluminense recebe aí uma nota 7, beleza? Campeonato Brasileiro. O Fluminense terminou em 7º lugar com 56 pontos. E aí não tem muito o que falar também do Campeonato Brasileiro do Fluminense, né? Acho que a gente vai perder mais tempo aqui nesse vídeo falando da Libertadores do Fluminense, né? Com certeza. Porque o Brasileirão também não tem muito o que falar. O Fluminense estava ligado na Libertadores, estava chegando, ia poupando, ia perdendo jogos, ia ganhando jogos, ia empatando jogos. Aqueles jogos malucos no melhor estilo Fernando Diniz, né? Como, por exemplo, contra o próprio Goiás, que o Goiás faz 2-0, o jogo acaba 5-3. Então é muito assustador os jogos do Fernando Diniz, né? No Fluminense, no Campeonato Brasileiro, inclusive na Libertadores, né? Pro bem e pro mal. Só que, então, o Brasileirão, o Fluminense já estava mais ligadão na Libertadores, então acho que o Fluminense realmente
cagou pro Brasileirão, terminou em 7º lugar, fez uma campanha ok, e juntando ao título da Libertadores, a Fluminense fica com uma nota 7 no Campeonato Brasileiro. Foi uma boa nota nas expectativas do clube ali, de realmente o foco principal da temporada era o título da Libertadores. Que veio. Vamos falar agora da Libertadores do Flusão. Bateu o Boca por 2-1 no Maracanã. É o primeiro campeão carioca de uma Libertadores no Maracanã. Nem Flamengo, nem Vasco, nem Botafogo conseguiram isso. O Flusão conseguiu. Ainda mais nessa época agora de final única, né, que fica mais difícil ser campeão no seu estádio. O Fluminense conseguiu na sua casa. Venceu por 2-1 Boca. Logicamente eu não vou nem guardar palavras aqui para dizer que a nota é 10 para a Libertadores do Fluminense. Primeiro título da Libertadores do Fluminense. Foi um título épico, porque tem uma primeira fase com o grupo não muito fácil, como por exemplo pegou o River Plate aqui, meteu 5-1, mas pegou o River lá e perdeu. Passou em primeiro, passou bem. Na segunda fase vem o Argentino Júnior, empata lá com o jogador a menos. Tem até aquela cena feia do Marcelo, né, que o Marcelo dá um pisão lá no jogador do Argentino Júnior, completamente sem querer, mas não tinha o que fazer, foi realmente para cartão vermelho. Ele recebe o cartão vermelho, um gol salvador no último minuto do Samuel Xavier, um golaço no fim do jogo do Samuel Xavier, e no jogo de volta, outro gol do Samuel Xavier, um golaço também. Também mais ali caminhando já pro final do jogo, o Samuel Xavier faz 1-0 e depois o John Kennedy faz o 2-0, né? O que dá aí o Fluminense aí das quartas de final, que todo mundo pensou que seria um Fla-Flu, acabou não sendo por culpa do Flamengo. Fluminense e Olímpia no Maracanã, 2-0 Fluminense, um jogo que o Olímpia retrancou completamente o time, e o jogo de volta 3-1 Fluminense, um jogo que o Olímpia não tinha o que fazer, né? O Fluminense pareceu menos assustado do que o Flamengo contra o Olímpia. O Fluminense jogou mais, era mais time, era mais coletivo, não era mais time individualmente, tá? Individualmente o time do Flamengo é o melhor da América do Sul, não tem nem o que dizer. Individualmente não tem nenhum time que bata do Flamengo, mas coletivamente o time do Fluminense estava muito melhor que o do Flamengo. Mas assim, anos-luz na frente do Flamengo. Ainda mais o Flamengo ali todo zoneado com o Sampaoli, né, e tal. Aí nas quartas de final passou muito bem pelo Olímpia. Na semifinal teve um jogo maluco contra o Inter, que foi 2-2 aqui o primeiro jogo, o Fluminense com 1 a menos, o Inter ganhando de 2-1, o gol salvador do Cano no segundo tempo, no cruzamento de escanteio, né, um toque do Nino pro meio, ele dá uma porrada pro meio, pro fundo do gol. 2-1 pro Fluminense. 2-2, né? Perdão, empatando o jogo, 2-2. Jogo de volta, Beira-Rio, gol do Mercado. E aí o jogo vai se desenvolvendo, né? O gol é logo ali no iniciozinho, aos 9 minutos, 10 minutos do Mercado de cabeça, o Fábio sai errado na bola. Logo depois do segundo tempo, no mesmo gol do Mercado, Germancano empata o jogo, e no final John Kennedy vira o jogo, o que estava sendo levado para os pênaltis. Com o gol do John Kennedy, o Fluminense se classifica para a segunda final de Libertadores da sua história. 4 de novembro, Maracanã lotado, abarrotado, Fluminense e Boca Juniors. Fluminense abre o placar com o Germancano, depois o lateral do Boca empata o jogo, um chutaço de fora da área, uma porradaça de fora da área, o que faz o jogo ficar 1-1. Vamos para a prorrogação, ele de novo, John Kennedy faz o gol do título da Libertadores do Fluminense, o primeiro título da Libertadores do Fluminense de sua história. Isso classifica o Fluminense para o Mundial de Clubes, contra o campeão europeu, o Manchester City, mas tinha que passar antes pelo campeão da África, o Al Ahly. Passou 2-0, um gol do Marcelo, um lance do Marcelo ali para pênalti, gol do Arias. Depois faz o 2-0 e se classifica para a final contra o Manchester City, jogo único. 4-0 City, aquele gol aos 40 segundos já foi realmente um balde de água fria na torcida do Fluminense, e aí o time meio que tentou até jogar e tal, mas aí tomou o segundo e realmente depois do segundo o jogo acabou, 4-0.
Nota 8 pro Mundial do Fluminense, beleza? Nota 8 eu acho que é uma boa nota pro Mundial do Fluminense, visto que jogou contra o campeão da Europa e realmente a diferença é muito grande. Mas fez o papel dele de passar das semifinais. Então a nota final do Fluminense, juntando tudo isso e dividindo, fica 8.4. Então o Fluminense fica com 8.4 de nota. A maior nota aqui, e vai ser a maior nota, porque realmente foi o melhor ano, foi o Clube Carioca com o melhor ano, né? 2 títulos, 8ª de final de Copa do Brasil, 7º no Brasileirão e vice-mundial. Então não tem como ser uma nota menor. 8.4 é a nota do Flusão. O destaque é o Germancano, lógico, mas com uma menção aqui ao John Kennedy, que realmente fez um ano espetacular, uma temporada espetacular de recuperação com o Fernando Diniz. Então, uma menção honrosa ao John Kennedy. Uma decepção, eu não escrevi decepção pro Fluminense, porque acho que esse ano não merece uma decepção. Então, o Fluminense ficou aqui sem nenhuma decepção no ano de 2023, beleza? Então, parabéns, torcedor tricolor, aos 2 títulos, pelos 2 títulos, né, de campeão carioca e de campeão da América. Vamos ver esse ano vai ter, daqui a pouco, depois vai ter as expectativas para cada clube também na temporada 2023, um pouco antes do Carioca começar eu vou fazer esse vídeo. Ficou aí com uma nota 8.4 e logicamente, né, a temporada do Vasco não vai ser melhor, então fica com o título aqui também do canal de melhor temporada do ano, de melhor temporada do ano passado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Amanhã tem vídeo do Vasco da Gama falando sobre a temporada. Tudo bem que o torcedor do Vasco não quer lembrar muito, mas a gente vai relembrar aqui a temporada do ano passado do Vasco. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like favorito. Não esqueça de compartilhar o vídeo, beleza? É muito importante. Se você viu o vídeo até aqui o final, muito obrigado, beleza? Até a próxima. Valeu.